Você já recebeu um livro desse tamanho assim? Quem já recebeu em algum lugar? Ou tem? Muito bem. Pode vir, Davi. Esse aqui, normalmente, quando as pessoas pegam, eu já vi muita gente falar, eu tenho um livrinho cinza, cinza era mais da minha época, eu sou da época do cinza. Já há algum tempo, né? Mas hoje tem várias cores, tá? Os brancos são usados no hospital, né, em hospitais. E aqui é uma parte, é o Novo Testamento, com Salmos e Provérbios, uma entrega tradicional que os gideões já fazem há mais de um século, né? E no Brasil, há quantos anos? 64 anos. É jovem, uma organização jovem, mais novo que eu é jovem, né? Então, tem 64 anos no Brasil, 120 anos no mundo, distribuindo. São pessoas que não são pastores, e, aliás, eu não posso ter o privilégio de ser gideão, porque eu sou pastor. É uma organização excludente, né? Exclui os pastores. Mas os pastores são apoiados e recebem, oram sempre pelos pastores, e os pastores são parceiros, mas eles querem usar a força dos não pastores para o trabalho de evangelismo, distribuindo isso nas escolas, distribuindo em diferentes lugares, quartéis, nos hospitais, nos hotéis. Quem já foi num quarto de hotel e tinha lá um Novo Testamento, os Gideões, são distribuídos também. E coisas grandiosas são feitas porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada que corta dos dois lados, e dá discernimento. E hoje, segundo domingo, comemora-se o quê no Brasil, nas igrejas evangélicas? Segundo domingo de dezembro. O ensaio foi horrível. Falem juntos? 1, 2, dia da... Vamos ver? Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Algumas, no município tem até, eu acho que é o dia 7, não sei, eles fazem também, é agora uma data do município que celebra o dia da Bíblia. As igrejas católicas fazem em setembro o dia da Bíblia, mas é importante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é anunciada, ela é proclamada, e ela traz os resultados. Quantas e quantas pessoas se converteram? Eu tenho exemplo na minha família, lendo a Bíblia, só lendo a Bíblia. Glória a Deus pelo Ministério dos Gideões, e há alguns anos, todo segundo domingo, é o domingo dos Gideões aqui em nossa igreja. E a nossa igreja, eles são uma das nossas parcerias missionárias. A nossa igreja investe mensalmente nos Gideões e investe com os Gideões também, que temos aí 3, quantos Gideões participando agora? 2, 3 com o Adriano, e agora estão querendo... O Fábio voltou também. Então, graças a Deus, nossa igreja também participa diretamente, além da participação direta com o recurso. Você participa com os Gideões, sempre que você contribui, sempre que você dedica ao Senhor uma parte do tudo que Ele lhe dá, e participamos diretamente com esses irmãos, e participamos também quando oramos pelas nossas parcerias missionárias. Davi retornou, né, à presidência, ele foi presidente nacional também, e nós louvamos a Deus, mas aqui tem o grupo todo representado, louvamos ao Senhor por vocês. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez celebramos o dia da Bíblia, e obrigado, Pai, por essa parceria com essa missão tão importante e que tem sido um instrumento teu para a salvação de vidas através da distribuição da tua palavra. Estejas a nos falar agora, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Usa o nosso irmão Davi. Amém. Amém. Deus te abençoe. Aqui, vai para frente, aqui. Está ligado? Tem que ver se está ligado. Tá, agora sim, aqui, desse lado. Desse lado vai. Bom dia, eu saúdo na graça e paz do nosso bom Deus. É um privilégio podermos ter até uma data neste país ainda, que é o dia da Bíblia, né? Tem muitas nações que não têm
esse privilégio e, por enquanto, nós temos isso. Eu gosto de ressaltar algumas coisas muito importantes. Os Gideões têm toda uma estratégia para fazer o evangelismo. Mas tudo que nós queremos e desejamos é que este versículo atinja os corações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem. Nós queremos que as pessoas conheçam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor das suas vidas. Tudo mais é para fazer isso acontecer no coração das pessoas. Primeiro, Deus nos ama. Depois entregou seu Filho. Estamos numa época natalina, muito bonita de lembrar o nascimento. Mas muito mais importante é saber que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Eu quero começar. Nós temos muita mania, às vezes, de querer evangelizar por nossas palavras, né? Esse aqui, o cara corta meu cabelo, acho que uns 15 anos ou mais. E a última vez que fui cortar cabelo com ele, já falei muito de Jesus, já entreguei mais que um exemplar para ele. Aí ele falou assim: Davi, que religião que salva? Aí eu falei: não, mas aí não, né? Eu falei assim: não tem nenhuma religião que salva. Que salva é aquele que crê. Aí eu citei João 3,16, citei os outros versículos embaixo, falei com ele, falei: religião temos várias, mas o mais importante é que você tenha esse reconhecimento que Deus te amou, se você crer, se você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Então, nós temos tido cada vez mais oportunidades de fazer o evangelismo pessoal. Após pandemia, nós temos distribuído muito desses exemplares e temos criado a cultura, porque é um jeito que, mesmo às vezes o Gideão, que não tem muito tempo, ou, não posso ir no ministério, que eu não tenho tempo para participar, ele pode fazer o evangelismo pessoal. Ele pega o material e faz. Isso é muito importante e cada vez mais relevante nos dias de hoje. Nossa missão é feita por 3 pilares. Primeiro, nós somos uma associação de homens de negócios para se organizar. Nós estamos presentes, em vários países do mundo. No Brasil, nós temos mais que 700 campos. Aqui é um campo só. Então, a gente tem uma organização que confecciona, manda confeccionar os Novos Testamentos para distribuir. Depois, nós temos o pilar que é o evangelismo pessoal. Esse foi o primeiro pilar dos Gideões. Fazer evangelismo pessoal e ser testemunhos. Aliás, o testemunho foi o primeiro. Quando iniciou o nosso trabalho de Gideões, há 123 anos atrás, as pessoas tinham que perguntar e dizer assim: vem cá, por que você é diferente? E aí ele falava de Jesus. Só depois que foi introduzido a Bíblia para distribuição. Então, esse é nosso pilar, né? E o terceiro pilar é justamente agora fazer as distribuições dos locais que foram por nós designados pela sede internacional, que tem sempre uma adequação de tempo em tempo. Estamos presentes em mais de 200 países, distribuímos a palavra de Deus em mais de 109 idiomas. Diz lá, na parábola do semeador, que há um solo que produz de 30, 60, 100 por um. Vamos assistir um testemunho de um desses solos. Eu e meus irmãos crescemos em uma casa de adoção e minha mãe estava sempre drogada. Eu tinha acesso a drogas, álcool e me tornei um viciado. Eu achava que eu tinha sido educado e crescido para ser um criminoso. E eu queria sempre tirar vantagem de tudo. Ao receber o Novo Testamento, eu usava as páginas para bolar cigarros de maconha e fumar. Depois eu fui para uma universidade, casei e tive 4 filhos. Eu tinha contato com criminosos ainda na época e então comecei a fazer drogas. Um dia minha filha, que tinha 15 anos, me disse: pai, eu peguei a mamãe traindo você. Eu fiquei em pedaços. Então eu comecei a beber e a usar drogas novamente.
Eu saí do meu trabalho, mudei para Kansas, me divorciei e minha filha ficou muito chateada, porque achou que foi responsável por nosso divórcio. Então ela começou a beber também. Eu estive preso algumas vezes, e numa dessas vezes eu peguei a Bíblia dos Gideões e comecei a ler. Eu dizia, vou ler e agora vai ser diferente. Em setembro de 2014, fui informado que, infelizmente, Stephanie, minha filha, havia morrido por overdose. Naquele momento, eu fiquei de joelhos e me rendi ao Senhor. E pedi a Ele para fazer o que quisesse comigo. Assim como Davi escreveu em Salmos, eu clamei para o Senhor, Ele me respondeu, eu fui liberto da prisão e comecei a viver a minha vida para Deus. Fui para uma igreja, tornei-me um Gideão e hoje em dia sou pastor. Eu trabalho com aqueles que estão nas prisões, cadeias e sirvo a Deus onde eu posso. Hoje em dia eu tenho uma paz que o álcool e as drogas nunca puderam me dar e me deu paixão pelas almas perdidas. Eu estava separado de Deus, mas agora estou muito abençoado pelo propósito de vida que Ele me deu e pelo meu relacionamento com os meus filhos. O governo de São Paulo nos motiva até fazermos as distribuições nas cadeias, e nós usamos essa oportunidade. Nós temos quase 1 milhão de presos no Brasil. E eles dizem o seguinte, aquele que disse que aceitou Jesus com um desses exemplares, sai daqui, ele não volta. Os demais acabam voltando de novo à prisão. Então, o poder da palavra de Deus. Nós fazemos a distribuição naqueles locais que a igreja, como uma instituição, tem mais dificuldade. Por isso que a gente fala que a gente é um braço estendido. Nós não somos uma igreja, somos uma associação. Vamos nos hospitais. Cada vez mais difícil de entrar num hospital e deixar um exemplar. Então, nós usamos a capelania, usamos todas as pessoas que têm alguma influência para a gente conseguir chegar até lá. Quando alguém está fazendo consulta, qualquer gideão, cantor auxiliar, vai levar o Novo Testamento. Vai lá, dá um jeito de entregar lá. Fazemos dessa forma. Entregamos também nos hotéis, que também têm fechado muitas portas. Muitos deles estão hoje com a linha mais muçulmana, né, islâmica, então eles também restringem, né? Então também têm tido dificuldade também em algumas redes já. As auxiliares entregam na parte de saúde, o exemplarzinho branco, né, tem feito aí uma boa distribuição nessa parte. E nós estamos tradicionalmente nas escolas, nas universidades, fazendo a nossa distribuição. Esse ano, abordamos alguns colégios aqui em São Caetano, e uma coisa nos chamou a atenção. Pós-pandemia, há uma aceitação muito grande de novo da palavra de Deus. E nós estamos fazendo isso no Brasil inteiro, dizendo, vamos distribuir, não se restringem em questão de valores. Os americanos, alguém dá dinheiro se precisar, mas nós precisamos distribuir mais e mais, enquanto essas escolas permitem, já não permitem nós mais entrar nelas, já ficamos na portaria. Aproveitamos também instituições militares, né, tiro de guerra, o Roberto e eu temos feito esse trabalho aqui em São Caetano, a gente dá uma palestra cedinho, que eles têm aí essa organização de trazer palestrante, e depois nós distribuímos a palavra de Deus. Vamos assistir mais um testemunho, fruto da semeadura da palavra de Deus. Eu venho de uma família muito rica aqui em Alagoas. Eles têm usina de açúcar e os meus avós e tios-avós tinham a maior usina do estado de Alagoas. Mas em dado momento eles começaram a se desentender e esses desentendimentos foram produzindo dificuldades nos negócios. O fato é que a usina, por causa disso, terminou entrando em dificuldade. Meu pai foi trabalhar em uma usina de terceiros. Nós não tínhamos ninguém evangélico na família, nem tinha tendência cristã. Era uma família que se dizia nominalmente religiosa, mas não tinha uma prática cristã. Deus resolveu me cercar de uma outra forma. No começo da minha juventude, na hora em que eu estava pensando em definir a minha vida profissional, eu muito inseguro em relação ao futuro, eu tinha crises de insônia, de depressão, com medo do futuro por causa da destruição que eu vi acontecer na minha família quando eu era criança. Agora,
com 18 anos, eu comecei a perceber as destruições emocionais que eu estava passando por causa de tudo aquilo que eu presenciei quando eu era criança na crise familiar. Eu estava em um hotel quando eu resolvi pela primeira vez fazer uma oração. Era a primeira oração que eu fazia na vida e eu orei dizendo para Deus que eu estava extremamente angustiado e que se Ele era Deus de fato, eu queria que Ele provasse a mim que Ele era Deus, me levando desse plano humano. Eu queria morrer. E naquele dia, quando eu disse isso a Deus em lágrimas, debaixo de um espírito de angústia muito forte, eu olhei para o lado esquerdo da cama e eu vi um Novo Testamento dos Gideões. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E pela primeira vez eu abri, quando eu abri, caiu em Mateus 11 e 28. Aquele texto, para mim, foi a pura resposta de Deus à oração que eu tinha acabado de fazer, pedindo para que Ele me matasse. O texto diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Era um convite de Deus a estar na sua presença, onde há alívio e segurança para o futuro. Na semana seguinte, eu estava indo para o trabalho, quando eu parei na frente de um templo da Igreja Assembleia de Deus. Era a abertura do culto, o pastor na abertura leu, sabe que texto? Mateus 11 e 28. Quando eu vi ele lendo aquele texto, eu me lembrei da paz que me invadiu a leitura desse texto naquele dia que eu estava angustiado no hotel. Entrei na igreja e assisti aquele culto. E o culto parecia que tinha sido feito literalmente para mim. Deus falou profundamente comigo naquele dia. Naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Tenho uma profunda gratidão no meu coração pelo Ministério Gideônico, pela distribuição da palavra. Eu estimulo a vocês continuarem semeando essa semente santa, porque como ela pôde me alcançar, certamente alcançará muitos outros, em nome de Jesus. Amém? Fizemos uma distribuição grande na Universidade Municipal de São Caetano do Sul esse ano. Também tivemos pouca rejeição, foi uma grande aceitação por parte dos estudantes. Tivemos a participação de vários Gideões auxiliares, e se vocês olharem lá, nós tivemos um Gideão Mirim, é o mais novo Gideão aqui de São Caetano, o Henrique. Gente, nós tivemos uma experiência bem interessante, que a gente nunca imaginou, mas o Henrique era tão animado para fazer a distribuição, que ele corria na frente com o Novo Testamento. Às vezes eles não aceitavam de ninguém, mas dele eles aceitavam, né? Por quê? Porque era uma criança oferecendo. É um episódio interessante, acho que a Gisele, mas não sei quem mais, tentou dar para o motorista que tinha trazido os filhos, e não aceitou nada, e o Henrique insistiu, foi lá, e falou, é de graça, ele falou. Aí eu falei, mas é de graça, sim? Pode pegar. Ele pegou. Né? Então, assim, a gente fica contente, né? Ver o Henrique, filho do Roberto e da Marisete, participando disso. Isso vai marcar a vida dele. E até fazendo o Roberto ficar mais ativado, né, Roberto? O Roberto estava lá meio tímido, assim, né? Quando o menino saiu na frente, ele falou assim, nossa, agora eu vou precisar também ser mais ativo, né? Mas contando, claro, que ele participou, não é a missão dele, mas é muito bom quando ele já se envolve com isso, com um novo assim, né? Vai marcar a vida dele. Mas assim, o que eu queria ressaltar, assim, dele eles não rejeitavam, né? Mesmo as pessoas, né? Porque era uma criança entregando, né? Então, eles não conseguiam falar não. Então, era muito difícil. Muito bem. Fizemos também distribuições no outro campus da
Muitas vezes, nessas distribuições, nós precisamos de muitas pessoas. Como a gente não consegue mais entrar nas salas de aula, a gente tem que ficar na portaria. E é um corre-corre, porque os estudantes, por incrível que pareça, chegam tudo na última hora e em peso, né? Então, a gente tem que ficar na portaria, na outra portaria, correndo para entregar. Antigamente, a gente entrava na sala de aula, tinha um tempo para falar, podia ter aí, gastar seus 5 minutos, entregar, explicar. Hoje, esse tempo, aqui na região, acabou. Vários lugares do Brasil ainda se pode fazer isso. E a tendência é que isso cada vez mais se restrinja. Mais uma vez também na universidade. Agora quero mostrar esse exemplo aqui, sei que foi recente, né, que nos marcou bastante. Nós fomos no colégio e começamos a nossa distribuição cedo. Irmão, se a gente for no colégio perguntar para a secretária ou para a coordenadora se pode distribuir, eles vão dizer que não. Mesmo tendo uma carta do prefeito. Eles dizem que são autoridade e encerra. Então, nós temos tomado outra postura. Nós sabemos o colégio, vamos lá, conversamos com o pessoal da portaria e perguntamos o horário e mais ou menos quantos alunos e vamos no horário cedo lá. Nesse colégio, estávamos logo cedo, 6h30 da manhã, e estávamos distribuindo e fizemos amizade, e todo mundo estava muito tranquilo, até quando chegaram as coordenadoras, acho que a diretora, né, alguém, né? Coordenadora. Diretora e coordenadora, e abordou o Roberto, falando que não podia. O Roberto falou, não, deixa eu passar aqui para o presidente se virar com essa situação. E conversamos, então, com ela falou, olha, vocês não podem distribuir, não sei o quê. Eu falei, sim, mas nós estamos na rua, nós não estamos impedindo a entrada. Não, mas aqui na frente não pode. Nós precisamos negociar. Eu falei, mas as drogas correm por aí. Mas veja, aí ela começou a falar, eu tenho os pais que não gostam, mas falei, olha, nós não obrigamos a entrega, nós oferecemos. Se a criança não quer aceitar, não precisa aceitar. Aí ela, não, nós precisamos negociar. Eu falei, qual é a negociação que vocês querem fazer? Ela falou assim, vocês pararem de distribuir. Aí eu falei, essa negociação não vai ter. Podem chamar a polícia, os órgãos, mas aqui na rua, isso vai continuar acontecendo. E continuamos distribuindo, eles entraram, distribuímos na hora do almoço. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quando a palavra de Deus, veja, qual é o problema disso? Me fala. Vai matar alguma criança? Ela é rejeitada. Sabe por quê? Porque é uma guerra espiritual. Por isso, a igreja, vocês precisam orar pelo nosso ministério. Não adianta ter braço, não adianta ter discurso. É espiritual. Vamos tentar fechar cada vez mais, como fizeram nos Estados Unidos e em outros países. Mas eu vejo a receptividade tão grande, e Deus foi tão bom para o Roberto e para nós naquele dia, que o Roberto depois postou aquela cartinha lá, né, Roberto, de uma menina que disse, olha, foi muito bom vocês terem distribuído aqui, nós lemos na hora lá dentro da escola, minha mãe gostou, bem diferente do que foi colocado para nós, pela diretora, pela coordenadora daquele colégio. Então, como parceiros nossos, financeiros, é bom, mas mais que isso, e mais importante que isso, é parceiros de oração para o nosso ministério. Nós estamos junto com a igreja já há mais de 110 anos. Esse ministério não teria chegado onde chegou sem a igreja. Muitos anos atrás, a percepção da igreja foi dizer assim, olha, esse é um trabalho junto. Gideões nada são mais do que nossos evangelistas na rua, nos locais onde que nós estamos. E queremos juntos incentivar e motivar você, principalmente no momento que nós vivemos deste país, onde as estatísticas aumentam, a violência voltou a aumentar grandemente. Estamos preocupados com guerra na Ucrânia, na Israel, tudo bom, beleza. Mas aqui morrem 60 mil por ano. A violência está cada vez maior.
Quando eu vejo na literatura dizendo que PCC chega para lá no Lírio, no Pacheco, eu fico imaginando, mas quais são nossas autoridades? Como é que estão? Eu creio que a única coisa que muda um país é a palavra de Deus. Por isso que nós fazemos esse trabalho, nós estamos combatendo esses crimes hoje organizacionais no Brasil. Tema de aborto hoje, colocado no Congresso de forma tão anti-vida. Se estima mais de 1 milhão de abortos. Precisamos dar força para aqueles que defendem lá no Congresso a posição nossa. Precisamos orar por eles. Junto nós precisamos trabalhar. Você acredita? Mais de 40 mil crianças saem de casa todo ano. Só em estado de São Paulo, 10 mil e nunca mais voltam. Tráfico humano no mundo é o terceiro. Primeiro drogas, depois armas, depois já humano. Não sabemos para onde vai isso. Onde é que essas crianças vão? A importância da igreja trabalhar com as crianças. O número de suicídios no Brasil tem crescido demais. Somos um dos países que tem maior índice de ansiedade e depressão do planeta já. E a minha pergunta fica: o que nós podemos fazer mais para isso? Para mudar esse quadro? O mundo inteiro está aumentando. O Japão é muito forte, mas no Brasil tem se destacado. Algumas cidades no Rio Grande do Sul, que tem até uma atenção especial do governo. Por mais que você tenha redes sociais, parece que a coisa só piorou em vez de melhorar. Então, a importância de fazermos este trabalho juntos. E eu coloco aqui aquilo que talvez a gente já sabe, mas é bom ler sempre de novo, né? Salmo 28, lá o versículo 19, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus disse. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Veja, de um lado nós temos a igreja, ela que faz o discipulado, ela que ora pelo nosso ministério, ela oferta para o nosso ministério. Do outro lado nós temos os gideões e os auxiliares, que oram pelas igrejas e semeiam a palavra. E essas pessoas que vão sendo alcançadas pelos testemunhos que vocês viram, elas não vão ser discipuladas por nós. Elas vão ser discipuladas aqui na igreja. Por isso que nós somos complementares nesse trabalho. Às vezes nós mandamos missionários e temos que mandar para tantos lugares. Sou filho de missionário, não tenho nada contra isso. Mas lembram que nós somos os missionários desta igreja aqui em São Caetano. Precisamos, sim, das orações. Precisamos de mais membros no nosso ministério, de mais pessoas envolvidas. E eu quero desafiar você, de uma forma ou outra, a estar participando. Eu coloquei alguns itens aí que considero muito importante para as pessoas se considerarem a ser gideões ou auxiliares. Primeiro, nós temos uma grande oportunidade de você evangelizar. Veja bem, você adquirir o Novo Testamento disso, sem nenhum preparo, é uma coisa, mas você estando numa estrutura que faz tudo isso, faz um exemplar desse, custa mais barato do que qualquer outra coisa, você receber todo o material que tem, mesmo que você não tenha tempo nenhum para ir a uma distribuição, você pode pegar o exemplar e fazer o evangelismo pessoal. Então, homens de negócios, profissionais liberais, suas esposas, podem estar no ministério. É um ministério organizado e focado. Nós temos meta e alvos. 4.200.000 no Novo Testamento. Campo São Caetano, mais que 10 mil, acho que até 11 mil. Meta e alvo para atingir. Nós organizamos, reunimos semanalmente, fazemos isso acontecer. Somos um ministério, como já comentei, de homens e profissionais liberais. E os Estados Unidos foi considerado o ministério mais propício para casais, porque os dois possam estar envolvidos nesse trabalho conjuntamente. Hoje as auxiliares vão nas portas do colégio conosco também distribuir, porque até é melhor não ter só homem em frente do colégio.
Isso é até positivo hoje. Temos grande oportunidade de usar dons e talentos que Deus nos deu, e eles foram dados para nós para a glória dele. Temos aqui o César, ela gravou vários áudios. O Roberto leva mensagem, cada um no seu campo. Precisamos treinar pessoas, precisamos criar novos campos, precisamos ser empreendedores nesse sentido. Então, você tem a possibilidade disso. Você também está envolvido num ministério global. Gente, eu conheço muita gente no Brasil hoje, graças aos Gideões. E no mundo. Aí você pergunta, quanto custa ser um missionário no Brasil? Não sei, mas eu vou falar dos Gideões. Hoje a anuidade nossa é R$500 por casal. Você acha muito R$500 por casal? Por ano, desculpa. Para ser? Ah, mas não temos ofertas? Tem. Mas temos pessoas que ofertam para nós também. Então, assim, é um ministério, se você considerar, bem econômico para fazer parte dele. E, gente, vamos dizer o seguinte, né? Nós tivemos aí a despedida de um Gideão, e daqui a pouco eu vou comentar um pouco disso. Aqui está, meu agradecimento para a igreja de vocês, para a nossa parceira. Hoje um exemplar desse está custando R$5, gente, já custou bem menos. O papel depois da pós-pandemia subiu. Mas a igreja tem contribuído dos nossos alvos com 800 novos exemplares. Louvado seja Deus pela visão dessa igreja. Agradecemos cada um de vocês. Pastor Neto, a equipe que coloca isso dentro do programa. Aí nós somos autossuficientes? Ainda não. Se você olhar, a autossuficiência seria a gente conseguir pagar todos os exemplares que nós distribuímos no Brasil. Isso ainda não é uma realidade. Mais ou menos 50% nós cobrimos hoje. O restante vem ainda dos americanos. Irmão, sabe o que está acontecendo muitas vezes? Nos países mais desenvolvidos, até eles têm dinheiro, mas não tem mais quem aceita. Aqui nós temos ainda quem aceita. Queremos sim que isso vai para outros países aqui da América do Sul, muito pobres. Por isso queremos também ser privilegiados em termos de podermos ser autossuficientes, para que países como a China, a Índia, venham poder receber nós. Porque esses países não têm muita igreja para dar dinheiro. Não tem. Então tem que vir tudo de fora. Agora, nós somos considerados um país que os evangélicos cresceram muito, pelo menos em números. E sermos dependentes, 63 anos ainda dos Estados Unidos, nos deixa triste. Porque eu tenho certeza que no momento que a gente virar essa chave, Deus vai abençoar mais essa nação ainda. Porque aí nós vamos estar abençoando outros países mais pobres. E nós temos um projeto chamado Amigo dos Gideões. O que é ser amigo do Gideão? Ah, Davi, eu não tenho perfil para ser Gideão. Não tenho. Se você tem perfil, eu digo assim, vem ser Gideão. Você vai ganhar os exemplares, com emblema, tudo mais. Se você não tem perfil, mas quer ser um amigo do Gideão, você pode participar mensalmente. Se você resolver, dentro de um ano, participar numa quantidade de R$500, acho que é R$600, se não me engano, por ano, formando em 12 meses isso, nós vamos enviar para vocês 12 exemplares desse, para você fazer cada mês um evangelismo. Você pode doar mais, pode doar menos, mas passou dessa quantidade, você vai receber. Não vai ter mais o logo dos Gideões, porque você não é da associação, mas vai ser o mesmo livro. Além de mais, você recebe informações nossas. Ivana vai estar aqui, mas outros também, anotando o seu nome, se você tem interesse, seu telefone, a sede entra, explica para vocês, porque hoje a gente não pega mais dado de ninguém, nem cartão de ninguém, isso tem que ser feito pela lei da segurança, pessoalmente, por vocês. Então, eu deixo esse desafio. Eu venho de uma família pobre, bem pobre. Nós éramos os mais pobres dos pobres que vocês possam imaginar. Era o meu pai,
a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão e eu. Nós éramos 3 crianças. Por conta da bebida alcoólica, o meu pai se tornou um homem violento. Ele passou a agredir a minha mãe com frequência. E por conta da violência do meu pai, a minha mãe tomou uma decisão: fugir da presença dele. E um dia, ela pegou as 3 crianças e fugiu para uma cidade grande. Essa mulher de roça chega na cidade grande. E o único lugar que ela conseguiu para a gente morar foi um quartinho de porão. Era um cômodo só. Aquele cômodo era sala, era quarto e era cozinha para nós. O único trabalho que a minha mãe conseguiu foi lavar roupas e passar. E todos os dias ela saía de manhã para a lida e ela voltava à tardezinha com o dinheirinho da diária para comprar comida para nós. Todos os dias essa história se repetia, até que um dia a minha mãe começou a sentir fortes dores abdominais. As dores foram aumentando, ela tomou algum chá, algum medicamento, mas nada trouxe alívio. Até que chegou o momento que ela procurou o hospital. Ela ficou internada, eu não sei se 3 ou 4 dias. Depois de 3 ou 4 dias, a ambulância chegou em casa trazendo a minha mãe desenganada pela medicina. A medicina da época não sabia o que era. Depois nós ficamos sabendo que era câncer, porque os médicos naquela época não sabiam muita coisa sobre o câncer. E então, a minha mãe, enquanto estava no leito ali, naquele quartinho de porão, a sombra da morte estava sobre ela. A minha irmã, 7 anos de idade, é que fazia comida para nós. E um dia, a minha irmã foi nas latas de mantimento. E o arroz havia acabado, o feijão acabou, a farinha acabou. Não tinha o que cozinhar para a gente comer. Mamãe está enferma, a sombra da morte está sobre ela. Nós éramos 3 crianças, nós não tínhamos noção do que estava acontecendo. Mas cada dia a minha mãe morria um pouco mais. A minha irmã pegou na mãozinha do meu irmão e eles foram para as ruas procurar comida nos caixotes de lixo do supermercado. E todos os dias aquela história se repetia. Minha irmã pegava na mãozinha do meu irmão e ia procurar comida nos caixotes de lixo. Mas um dia aconteceu. A minha irmã trouxe em uma das mãos o Novo Testamento, que é distribuído pelos Gideões Internacionais. E ela disse para minha mãe, ali no leito de morte, ela disse: mamãe, olha que livrinho bonitinho, eu achei no lixo, o que será, mamãe? A minha irmã não sabia o que era. A minha mãe não sabia o que era. Mas ela abriu aquele livrinho e começou a ler. Eu não sei onde ela leu. Eu não sei se ela leu nos Salmos, nos Provérbios, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, no Apocalipse. Eu não sei onde ela leu. Mas uma coisa eu sei. Quando a minha mãe começou a ler a palavra de Deus, naquele quartinho de porão, o poder de Deus entrou lá e curou a minha mãe. A minha mãe, que não andava há dias, ela se levantou e batia no seu abdômen, ela dizia: eu estou curada, Jesus me curou. E ela chorava muito. E filho, quando vê a mãe chorando, chora também. Ela tinha sua camisola, uma criança segurava de um lado, a outra do outro, ela chorava e a gente chorava também. E ali a minha mãe dobrou os seus joelhos, o seu rosto banhado em lágrimas, sem que ninguém ensinasse, ela entregou a sua vida a Jesus. Hoje eu sou o presidente do Ministério Missão Mundial Servos, com mais de 60 igrejas fundadas pelo Brasil, milhares de almas alcançadas. E tudo começou com o Novo Testamento que foi encontrado na lata do lixo, no caixote de lixo do supermercado. Por isso eu louvo ao Eterno pelo ministério desses homens e dessas mulheres que são incansáveis semeadores da palavra de Deus e que estão colhendo resultados extraordinários, até mesmo sem eles saberem. Milhares de almas alcançadas através do meu chamado, mas tudo começou, repito, com o Novo Testamento achado no caixote de lixo. Forte abraço, sucesso e 1 milhão de bênçãos a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Milhares de crianças aguardam esperança, e nós temos a esperança para elas. Diz lá em Isaías 55, que é o nosso versículo-chave, 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Amém. Nós cremos nisso.
Essa é a minha pergunta. Se você crê, vamos para frente. Porque ela não vai voltar. Mesmo que for jogado numa lata de lixo. Alguém rejeitou, mas um outro pegou. Despedimos nosso Gideon, muito querido, muito ativo, essa semana. Nosso irmão Claudimir. Trabalhou bastante conosco. Conheci ele há 20 anos. Nunca poupou tempo para estar com os Gideões. Nos últimos anos, no tratamento, ele pegou naquele sírio libanês, quando ele fez aquele experimento. Todo dia que ele ia para lá, ele levava ontem Novo Testamento. Foi andar por andar. O que fez esse homem virar um evangelista? Uma decisão que tomou mais de 20 anos atrás. Mesmo como empresário, depois de aposentado, ele nunca deixou de fazer esse trabalho. Então, nós podemos nos inspirar em homens como esse. Precisamos de mais pessoas para o ministério. Mais pessoas. Mais pessoas. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente consegue levantar dinheiro. Mas não é só isso. Precisamos de pessoas envolvidas. A Alemanha já deu 2 vezes dinheiro para o Brasil, mas não consegue mais entregar. Então, quero desafiar. Pastor, nós vamos fazer um café com os pastores em março, para a gente ter mais Gideões dessa igreja envolvida e das outras nossas parceiras. Agradeço a oportunidade de poder ter participado deste momento precioso no Dia da Bíblia, compartilhar um pouco daquilo que Deus faz através desse ministério, sabendo que a palavra não volta vazia e que tudo que nós fazemos aqui não é em vão. Muitas vezes a gente acha, mas não tem tempo. Não é em vão. Nenhuma oração é em vão. Nenhum trabalho é em vão. Isso não é o Davi que fala, é a Bíblia que fala. Muito obrigado. Obrigado, congregação, obrigado, pastor Neto e todos os demais diáconos, presbíteros dessa igreja.